Eu sei que determinadas declarações e posições de alguns sindicatos que roçam muito aquilo que são as posições de alguns movimentos que são, de facto, que incentivam o ódio, isso é verdade. É muitíssimo preocupante porque, como a ASP tem um discurso moderado e tem uma posição mais moderada, é aquela que mais vezes até é criticada internamente. Fazemos tudo todos os dias para tentar falar para dentro e falar para fora. E acho que também temos aqui um papel importante e justamente não nos podemos deixar levar, porque se nós nos deixarmos levar, então já estamos a ser mesmo empurrados e a nossa ideia é tentar contrariar essa lógica. Eu acho que também há uma falta de cultura sindical na polícia, sobretudo deste pessoal mais novo, porque confundem aquilo que são movimentos terroristas por vezes, entre aspas, com aquilo que é a atividade sindical. O pior que pode acontecer é toda a gente esperar que se resolve o problema num bairro com a polícia. Quando todas as políticas locais, ao nível do emprego, da reinserção social, de um conjunto de situações que por vezes temos nessas zonas mais sensíveis, é um problema que não se pode só resolver com a polícia. Pessoas que têm problemas graves pessoais, seja sentimentais, seja financeiros, seja de outra ordem, que por vezes solicitam à hierarquia alguma compreensão, às vezes até para deixarem mudar um elemento daquele serviço para o outro, deste comando para aquele, durante um período de tempo até de resolver aquele problema. Hoje a hierarquia é pouco sensível a isso. O que está escrito, o que não está escrito. Não olham para o profissional também como um ser humano. Muitas das vezes desvalorizam completamente. E nós temos chamado a atenção para isso. Não acho que a polícia seja racista. Não quer dizer que não haja polícias que tenham achem que é esse o caminho. Eu percebo que o Mamadou Ba tem um papel importante na associação SOS Racismo, percebo perfeitamente que ele tem muitas das vezes que espevitar as coisas para tentar falar do assunto, mas considerei que naquele momento, naquela circunstância, aquela frase acabou por não contribuir para falar do assunto em concreto, mas para dar relevo àquilo que é um insulto, e eu acho que ele próprio perdeu com isso. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Mamadou Ba utilizou a expressão bosta da bófia. O bullying nacional que foi alvo levou-me a entrevistá-lo. Quis saber o que está por detrás de um sentimento que ultrapassa em muito a população do bairro da Jamaica. É transversal a muitos negros de todas as classes e a muitos excluídos de todas as etnias. Porque uma das funções deste podcast é combater a bolsonarização do espaço público, em que tudo se resume ao preconceito, ao linchamento e ao manicaísmo, quero ouvir com atenção todos os lados e as suas razões, mesmo que expostas ao contraditório, e tratar mais das causas do que das consequências. Hoje, os outros são os homens e mulheres que servem as forças de segurança, que ganham mal, trabalham em péssimas condições e são atirados com pouca formação para os problemas. Homens que estão expostos ao que de mais difícil existe nas nossas sociedades, muitas vezes sem que haja qualquer estratégia de proximidade entre as forças de segurança e as populações. Desprotegidos, não é de estranhar que a extrema-direita aposte nas forças de segurança para fazer trabalho de recrutamento. Tem campo fértil. O problema é que quando o vírus antidemocrático se infiltra nas forças de segurança, é o próprio Estado de Direito que fica em causa. Isso foi bastante evidente quando um pequeno sindicato decidiu partilhar nas redes sociais imagens de 2 detidos, algemados e ajoelhados, fazendo o papel de juiz que aplica uma sentença que não existe na lei, a da humilhação. Quando são as forças de segurança a violar a lei, ela fica mais frágil do que nunca. A este ambiente não é estranho o facto de existirem hoje 16 sindicatos, alguns próximos de forças políticas que roçam a criminalidade. Sindicatos que mancham uma luta heroica que eu tive a honra de assistir,
da primeira vez que saí de uma redação como jornalista. Faz em abril 30 anos que no Terreiro do Paço, polícias de intervenção carregaram sobre os seus colegas que lutavam por um direito conquistado por todos há muitos anos. O direito a serem trabalhadores sindicalizados. Foi o famoso dia dos secos e molhados, a 21 de abril de 1989. À frente desse combate estava aquele que continua a ser o maior sindicato de polícia, a ASP. É com o seu presidente, Paulo Rodrigues, que falarei na próxima hora. Muito obrigado, Paulo Rodrigues, por ter aceitado este meu convite para esta conversa que vamos ter. Os casos do bairro da Jamaica, vamos ter a oportunidade de falar de muitos assuntos, mas há um assunto mais próximo que foi o bairro da Jamaica. Mas os casos como o bairro da Jamaica ou outros resultam da fragilidade da formação da polícia ou de qualquer outra coisa, para além de não sabermos ao certo, ou se o que sabemos ainda não permitir chegar a grandes conclusões. Pensa que há um problema de formação da polícia na forma como age nestes bairros? Bom, o que eu considero é que nós temos tido muita dificuldade em intervir, não só por falta de meios, mas também por falta de efetivo, e é impossível, muitas das vezes, garantir que a intervenção da polícia é uma intervenção com sucesso, porque é limitada logo, não só pelos meios, mas também pelo número de efetivos. O que muitas das vezes, se teríamos o número de efetivos suficiente, de alguma forma não seria necessário utilizar a força física, ainda que dentro do estritamente necessário. Quando não há, tudo se torna mais difícil. Mas é verdade que nós temos na formação base, ou seja, e é aquilo que nós temos pedido, ou seja, uma análise diferente daqueles cidadãos que nós estamos a recrutar para a polícia. É preciso, de alguma forma, estudar melhor esses profissionais, esses cidadãos, para fazer esse recrutamento, porque há aqueles que de facto vêm para a polícia porque gostam de ser polícia, ou têm um conjunto que tem, no fundo, perfil para ser polícia, e há outros que, por um conjunto de razões, não têm. Tanto é que muitas das vezes vemos polícias que acabam o curso e depois acabam por ser expulsos por esta ou aquela razão, porque não preenchem aquilo que são requisitos mínimos para estar na Polícia de Segurança Pública. E é verdade que, tanto na Escola Prática de Polícia como no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, muitas das vezes o que nós vemos é jovens, porque nós temos subcomissários com 24, 25 anos, que fazem o seu 12º, são muito bons alunos, muitos deles são excelentes profissionais, têm uma visão da polícia de que, como todos os polícias jovens, que querem mudar o mundo, e depois esquecemos que, muitas das vezes, aquela formação do Instituto, que deveria ser uma formação para formar bons profissionais a todos os níveis, devia servir também para formar bons cidadãos, porque é impossível ser bom profissional de polícia se não formos bons cidadãos, se não tivermos consciência plena de quais são os nossos deveres, daquilo que nos diz claramente e de forma literal a Constituição da República, aquilo que é a democracia, quais são os valores e os princípios que nós devemos defender e juramos-los, mas muitas das vezes não os percebemos, e por vezes, e eu acho que é no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que é aí que se formam os dirigentes da polícia, que tem que se apostar mais aqui. Não quer dizer que não tenhamos neste momento excelentes profissionais, excelentes oficiais, e temos, a grande maioria são excelentes oficiais, como temos excelentes chefes e excelentes agentes, mas eu acho que esta formação, para além daquilo que nós aprendemos, que é como resolver ocorrências, o direito penal, o processo penal, tudo isso é muito bom e que é evidente temos que saber, mas acho que a formação tem que ir mais além. Se olhar para o passado e para o presente, se pensar o que era a polícia, vamos lá, há 30 anos, para pegar num período de história de que vamos voltar a falar, acha que a formação dos polícias é melhor hoje do que era? Hoje as pessoas têm mais habilitações literárias, acho é que têm menos formação cívica, pelo menos, porque nós tínhamos polícias que, muitos deles quando os cidadãos que vinham para a polícia, já tinham trabalhado na fábrica, já tinham trabalhado noutros setores e tinham uma consciência diferente, não só uma consciência política, mas também sabiam exatamente a diferença entre os valores, por exemplo, de uma ditadura, de uma democracia, o que se deveria valorizar em termos de direitos das pessoas. Ou seja, no fundo havia um conhecimento muito mais real e muito mais objetivo daquilo que são os princípios
basilares daquilo que é a missão da Polícia de Segurança Pública. Penso que é uma falha que aqui devia ser corrigida com o tempo. As forças de segurança queixam-se que há uma hostilidade com a polícia nos bairros, neste tipo de bairros que estamos a falar, da Jamaica e outros, uns mais complicados, outros menos complicados, outros ditos complicados, pouco interessa. Mas há experiências de polícia de proximidade, ou seja, em alguns bairros foi experimentado e muitas vezes não foi continuado, em que a população é envolvida nas estratégias de segurança e a PSP tenta ter uma participação na vida do bairro, tenta conhecer aquelas pessoas. Não pensa que anda a faltar esta abordagem, que não se resuma a PSP entrar nos bairros quando há um problema, que é normal que a população seja hostil a uma força que não está presente e que entra apenas quando há um qualquer problema, mesmo que seja chamado por pessoas da população. Ou seja, se não acha que não há uma estratégia de envolvimento da vida da polícia nestes bairros e da vida destes bairros na polícia, ou seja, de ligação entre... Sim, ou seja... Aliás, facilita a vida aos criminosos, não, isso não acontece. Exatamente. O pior que pode acontecer é toda a gente esperar que se resolve o problema num bairro com a polícia. Quando todas as políticas locais, ao nível do emprego, da reinserção social, de um conjunto de situações que por vezes temos nessas zonas mais sensíveis, é um problema que não se pode só resolver com a polícia. Agora, é verdade que há um conjunto de estratégias que podiam ser, ou seja, que se podiam buscar. Já foram usadas, algumas já foram usadas. Continuam a ser ou não. Em 2006 fizemos uma conferência no Baleal que tinha por tema Polícia de Proximidade. E convidámos, na altura, o Dr. Sébastien Rocher, em que tinha escrito um livro sobre Polícia de Proximité, em França, e que falava sobre uns acontecimentos que tinham acontecido quando se depois, não sei se ainda se lembra, foram 2 jovens que estavam num bairro em que a polícia chega ao bairro, por nada, chegou lá, foi dar uma volta de carro para ver se estava tudo bem, e aqueles 2 miúdos, quando viram a polícia, fugiram. E há um deles que se esconde, tenta esconder numa zona onde havia numa parte de uma central elétrica. Mas a polícia, quando viu esses miúdos correrem, a polícia corre atrás. Aconteceu aquela situação fatal. Já me estou a lembrar da história. E quando os polícias foram questionados porque é que foram atrás dos miúdos, a polícia dizia, porque eles começaram a correr. E o miúdo que acabou por se salvar disse, vimos a polícia como nunca a vemos, nós tentámos ir embora, porque quando eles vêm normalmente... Uns fugiram por automatismo, outros correram atrás por automatismo. E isto, no fundo, reflete um pouco aquilo que vai acontecendo nos nossos bairros também. Esta história não foi cá, não é? Sim, foi em França. O problema é que quando nós tínhamos ou tentámos implementar, e por isso quando um sindicato leva à discussão uma matéria que até nem é propriamente sindical, é uma matéria quase institucional, mas nós achamos que podíamos dar esse contributo, e foi positivo, tanto é que logo de seguida se tentou implementar no Bairro Alto e noutras zonas, por exemplo, na Cova da Moura também, só que e há bairros até onde pode ser mais fácil, onde há associações, onde há associativismo local. Não é? Tentou-se depois quando era ministro o Dr. Rui Pereira, ministro da Administração Interna, infelizmente, qual é o problema deste policiamento? É preciso efetivo que se enquadre naquilo que tem que ser pessoas, de alguma forma, polícias, com o perfil para fazer aqueles diálogos. Não pode ser ainda pior, não é? Claro. E que façam um trabalho continuado, e tem que ser um trabalho a longo prazo. A verdade é que não temos efetivo possível, ou seja, o número de efetivos já vai... O efetivo que nós temos não é possível, com o número de efetivos que nós temos nas cidades, sobretudo Lisboa, Setúbal e, por exemplo, Porto, nós não temos condições de implementar esse policiamento. É impossível. E, portanto, tudo isto tem falhado. E quando isto falha, quando falham as condições, quando falha o efetivo, mesmo que haja vontade, agora é verdade que a forma como estamos a fazer é a pior forma. Em cada vez que entramos, a polícia recebe-nos mal a população recebe-nos mal, e cada vez que nós entramos num bairro já estamos preparados para ser alvos. E, portanto, já, no fundo,
só pode resultar daí problemas. E é isso que nos custa, porque isto não é novo. E isso é passado para a população em geral, ou seja, esta ideia, por exemplo, eu estou no bairro da Jamaica, que parece que há dois lados, que é a polícia e a população do bairro da Jamaica. Não há dois lados, a polícia não é um lado, a polícia representa o Estado, não é? Sim. Nem a polícia se pode comportar como a população, como se comporta a população de qualquer sítio, nem a polícia, nem o bairro da Jamaica, ao contrário da polícia, que é um conjunto, uma corporação. O bairro da Jamaica não é um conjunto, uma corporação. Há lá pessoas muitíssimo diferentes umas das outras. Claro. Portanto, eu acho que isso se instalou, e eu temo que esteja instalado do ponto de vista institucional na própria polícia e nas populações, nos dois lados, ou seja, que a polícia, que em princípio serve para arbitrar problemas e resolvê-los, começar a ser vista como cada vez mais uma parte que está contra as populações de um determinado bairro. Mas acaba por ser, ou seja, aquilo que naturalmente os polícias fazem quando chegam, por exemplo, saem da escola prática de polícia e começam a ir para o terreno. E eu estive, quando saí da escola, fui colocado na esquadra da Maia, e nessa esquadra nós tínhamos um conjunto de bairros à volta, 6 de Maio, Estrela da África, Fontainhas, Estrada Militar, depois a Cova da Moura. Conhece alguns bairros chamados complicados, não é? Também não gosto muito da expressão complicados. Sim, nós passámos a denominá-los zonas sensíveis. Sim. E a verdade é que, quando nós íamos a uma ocorrência, por exemplo, a Arboleira, a uma zona qualquer, era diferente de quando íamos às Fontainhas. Porquê? Porque a nossa percepção e a percepção que nos tinham, os nossos colegas mais velhos nos tinham passado é que, bom, para entrar ali o carro de patrulha, se um dia vocês tiverem que entrar nas Fontainhas, por exemplo, na estrada das Fontainhas, vocês preparem-se porque vão ser apedrejados. E a verdade é que quando entrávamos éramos apedrejados, ou seja, logo à partida começávamos a rotular as zonas que de facto éramos alvos. E era desta dificuldade, depois de relacionamento que nós tínhamos. Houve depois, inclusive, mortes, ou seja, na Cova da Moura, em que há 2 polícias que um deles é alvejado mortalmente e o outro fica ferido. Ou seja, cada vez que nós entrávamos ali, já sabíamos que tudo podia acontecer. E, portanto, quando se cria esta ideia, é muito difícil depois, ou há de facto uma intervenção não só da polícia, mas de um conjunto de entidades locais, com os moradores, se chega, por exemplo, na Cova da Moura, havia a grande parte daquela gente, na altura, agora não conheço tão bem, na altura, eram pessoas que, de bem, não tinham nada a ver com, ou seja, não eram pessoas que criavam problemas, gostavam da polícia, tinham boas relações com a polícia, eram elas próprias, por vezes, que criticavam aqueles grupos. Mas eu nesses bairros, conheço alguns, também vejo muita gente de bem, que não tem atividades criminosas e que não gosta da polícia. Sim, acredito que sim. Não gosta no sentido em que a vê como um elemento. Ou seja, eu quando a verdade é que a polícia, isto é uma pescadinha de rabo na boca, a polícia no meu bairro não se comporta como se comporta nos outros, na Cova da Moura. Sim. Pode dizer que é uma reação, mas a verdade é que não se comporta, ou seja, eu nunca vi a minha mãe, meus irmãos, não é, encostados à parede e suspeitos à partida por estarem na rua, não é? Portanto, digamos que isto tem 2 lados, ou seja, também eu sinto nesses bairros, sobretudo entre os jovens, uma grande hostilidade em relação à polícia, incluindo em jovens que não têm perfil criminal. Ou seja, não têm qualquer... E revoltam-se porque sentem exatamente que a polícia naqueles bairros comporta-se de uma forma diferente. Sim, quer dizer, eu não estou a dizer que não há casos em que a polícia possa eventualmente estar mal ou deveria repensar como é que eventualmente deveria melhorar. Agora, eu acho que aquilo que se queria efetivamente é, com o tempo, uma ideia. Por isso é que quanto mais tempo estivermos para resolver estes problemas, pior é esta relação. E quando, à partida, os polícias sentem que entrar num bairro há um historial já de agressividade e quando entram naquele bairro já sabem que vão ser apedrejados, que vão ter dificuldade em qualquer ocorrência, e quando aquelas pessoas que estão no bairro percebem que cada vez que a polícia entra, já entra, se calhar, mais bem equipados, mais preparados, se calhar para o confronto, é evidente que isto nunca poderá dar bem. E por isso é que eu digo, este problema tem que ser resolvido e não é numa primeira fase com a polícia e querendo dizer à polícia, bom, agora vocês vão entrar, vão ter mais cuidado. Não me parece que seja assim, porque
Diz-me assim, bom, mas no meu bairro a polícia não se comporta. É verdade, porque se calhar... Sim, mas também não é apedrejada. Também não é apedrejada, também não... Se calhar... Por isso é que eu na minha introdução... Por isso é que eu na minha introdução eu vejo a ida à polícia destes bairros como um elemento de um problema que é anterior... Sim, mas acredito que, se perguntar a qualquer polícia, ele prefere nunca na vida ter nenhuma ocorrência naquela zona. Está a perceber? Ou seja, não é aquela ideia de eu quero ir lá para... Não. Imagino que não. Quer dizer, haverá um ou outro polícia há em todos os sítios. Sim, claro. Nós estamos aqui para falar de problemas que são estruturais e não que são excepcionais, não é? Falou das condições, falou do número de efetivos e eu queria falar um bocadinho, antes de falarmos um pouco mais destes assuntos mais polémicos, queria falar um bocadinho das condições da polícia. Qual é a remuneração de um agente da PSP hoje? A remuneração base é cerca de 780 euros. Depois... líquidos brutos. Este é o ordenado base. Sim. Depois tem, se for um elemento que esteja numa esquadra em que tem o suplemento turno, o suplemento de patrulha, pode chegar aos 880, 900 euros. Pegasse um ordenado médio de um polícia médio, ou seja, com 10 anos de carreira... 10 anos, posso lhe dizer que andará à volta dos 950 euros. 900... Brutos. Isso líquidos dará... Não, líquidos andará à volta dos 900 euros, sim. Até aos 15 anos é mais ou menos a... Pensa, quer dizer, é um salário mau, mas na realidade este é um discurso sempre muito difícil, não é? Claro. Os salários em Portugal são maus, não é? São maus, sim. É um salário que está dentro da média do salário em Portugal. O que é que pensa do trabalho gratificado? Não pensa que isso apoca a dignidade da PSP? Sim, ou seja, eu considero que remunerados... Nós estamos a falar de um polícia fazer uns pescados fora da PSP, não estamos a falar de um polícia fardado. Sim. A representação do Estado está a ser pago por entidades privadas para garantir serviços privados. Posso lhe dizer que é o maior absurdo que há neste momento em termos daquilo que é a missão da PSP dentro de uma instituição como a PSP. Os remunerados é a pior coisa que a PSP tem por isto. Desde o momento em que a polícia presta um serviço, ou seja, aluga o polícia, no fundo, empresta ao polícia àquela entidade privada... Como é que o dinheiro vai todo para a polícia, não vai? Vai todo para a polícia. Salvo se ele utilizar, por exemplo, se for um homem da cenotécnica que utiliza um cão, então aí já é pago, por exemplo, ou o carro patrulha, ou uma moto, ou, por exemplo... Temos basicamente polícias a fazer trabalho de segurança privada. Sim, temos polícias a fazer... O remunerado é a mesma coisa que um polícia estar a fazer um serviço de segurança privada, porque ele... Chega um momento em que, muitas das vezes, cria conflito. Porquê? Quando o dono de uma loja tem o polícia ali para fazer a segurança à loja, mas, à frente, há um incidente em que o polícia sente, por princípio de missão, que tem que atuar porque é polícia. Já tivemos polícias, já tivemos donos de lojas a dizer: eu não lhe vou pagar o remunerado porque você não está aqui para resolver aquele problema ali. Isso é um problema que eu não quero saber. Você está aqui 4 horas e tem que olhar pela minha segurança. E o polícia diz: não, mas eu sou polícia de segurança pública e a minha primeira missão é aquela. Então porquê é que isto acontece? Acontece simplesmente é uma coisa que salta à vista, que é tão absurda, não é? A ideia por duas razões muito, muito claras. Acontece, primeira, porque é uma forma de vermos mais polícias na rua. Segundo, porque dá muito jeito a um profissional de polícia, porque isto significa... É um complemento salarial. É um complemento que lhe pode adicionar entre 300 a 500 euros, na realidade, que é considerável. Também dá jeito à própria PSP, porque assim pode continuar a ter polícias mal pagos. Exatamente, quer dizer, há aqui um conjunto de... Ou seja, ganham todos menos a sociedade. Não o próprio polícia, porque ele pensa que está a ganhar dinheiro, mas está a prejudicar-se enormemente, porque estamos a falar de um polícia que, para fazer remunerados, faz 6 horas de trabalho, porque é obrigatório, entre o trabalho e o remunerado tem que esperar 2 horas. O que é que muitos polícias fazem? Fazem as suas 6 horas na esquadra, saem de serviço, esperam na esquadra para poder fazer o remunerado e depois entram em serviço remunerado. O que quer dizer que esse elemento está 12 horas em serviço. Porque aquelas 2 horas acaba por não sair da esquadra, porque o ir e vir já não dá tempo para assumir o remunerado. Portanto, isto é desgastante e põe em causa aquilo que é a qualidade do serviço. É verdade que são vocês que pagam as vossas próprias fardas? Sim, claro que agora... Essa foi uma ideia que se instalou e eu nunca consegui perceber qual é a sua base factual. Sim, hoje já não tem tanto... Ou seja, já não se pode considerar da mesma forma como se considerava antes, porque antigamente nós tínhamos 5 euros por mês para poder comprar
o fardamento. 5 euros por mês não dava para nada, nem para uma camisa. Não dá para o crachá. Não é nem para isso. Neste momento já recebemos mais, recebemos cerca de 50 euros, não é aquilo que pagaria todo o fardamento. Mas eu não consigo sequer perceber a lógica, porque a farda não é pois, porque foi uma decisão na altura do governo. Porque é para não estragarem a farda, foi para terem cuidado, eu não consigo. Eu penso que é para responsabilizar o polícia no fundo pela manutenção, e provavelmente acham que a durabilidade será maior e, portanto, damos o dinheiro, é mais fácil para nós, não temos este... Imagino, não sei quantas formas melhores de resolver isso, que é, por exemplo, fornecer a farda e, sim, mas... ao fim, se um polícia tiver que mudar a farda mais depressa, isso acontece no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, isso acontece. As pessoas têm umas empresas que têm um contrato com o Estado e eles vão lá e levantam as peças, deixam lá o seu número e levantam as peças. Infelizmente aqui não é assim, por isso é que é evidente que todo este valor, quando somamos mensalmente 50 euros durante o ano, parece muito dinheiro. Mas isto dá para cerca de 70% daquilo que nós precisamos. Portanto, todo o resto é pago pelo próprio polícia. Há um processo, há bocado falou do número de efetivos e queria falar disso. Há um processo de envelhecimento dos agentes que exige a entrada de mais pessoas. Ainda assim temos, contando com as várias corporações, portanto não estou só a falar da PSP, um rácio de um agente por 251 pessoas, pelo menos foi os últimos números que encontrei. O que não anda longe da média europeia, na realidade. Sim. Nos efetivos operacionais esse rácio andará por 343, portanto nos efetivos, imagino que os efetivos operacionais são aqueles que podem ir à rua, basicamente. Sim. Imagino que é isto. Onde é que a coisa falha exatamente para haver falta de efetivos? É aqui? É nisto? A diferença entre o número de efetivos e efetivos operacionais? Também. Não há falta de agentes? O que é que é? Bom, o que eu acho é que... Porque o rácio não parece indicar que haja um problema propriamente. Dentro daquilo que é o atual modelo de segurança interna e o atual modelo da Polícia de Segurança Pública, há falta de efetivo e tem muito a ver... tem a ver com várias situações, mas tem a ver com uma entre aquilo que é os operacionais daquilo que são os serviços administrativos ou de apoio, e há outro problema, é que o envelhecimento dos profissionais leva a quê? É que eles saiam da parte operacional, o que quer dizer que por vezes temos bastante gente que não tem condições de assumir no fundo a parte administrativa, porque neste momento a parte administrativa já começa a ser complexa, porque é fazer estatística, ou seja, começa a ser complexa e a pessoa que anda sempre na parte operacional... Qualquer pessoa que vai a uma esquadra muitas vezes desejou que tivesse ali um administrativo a bater à máquina em vez de um polícia. Já vezes são um bocado lentos a bater à máquina. E às vezes também os programas não facilitam. Mas eu estou a dizer são um bocado lentos, não é normal, não é? Ou seja, o seu trabalho, os polícias não foram formados para ser administrativos, foram formados para ser polícias. Não? Nem para... A verdade é que nós temos muita gente na parte de apoio operacional. Sim. E depois, alguns que não era necessário lá estarem, estão porque têm 56, 57 anos, não têm condições para fazer serviço operacional. E nós temos casos graves, por exemplo, Coimbra tem uma média de idade de 52 anos, vamos para Viseu ou para Bragança, anda à volta também desse valor. Quer dizer, no fundo estamos praticamente a dizer que estamos a condicionar ou a pôr em causa... Era a reforma mais cedo, é? A única forma aqui, das duas uma, ou há uma pré-aposentação que se possa obter... Isso é bastante difícil hoje em dia para a sustentabilidade da segurança social. Não é? Sim, mas pode haver outras soluções. O profissional, até aos 55 anos, pode ir para a pré-aposentação ou não indo para a pré-aposentação, para outros serviços que eventualmente sejam criados pelo Estado, que no fundo que estejam ligados à segurança e que possam ir até para coordenadores de segurança, ou para uma situação em que possam estar a coordenar segurança, estamos a falar pública, ou seja, do Estado, e nós temos aí setores, seja no CEF, seja no SIS, seja em outros sítios, que se calhar poderiam ser aproveitados os profissionais da polícia ou até os militares da GNR. No fundo, eu acho que era preciso rever este modelo. Por outro lado, nós contamos muito com os polícias operacionais, mas nós temos muita gente fora da polícia durante muito tempo, durante muitos anos, como é o caso, temos profissionais no SIS, temos profissionais em missões durante muitos anos, a fazer, se calhar nós temos 2 ou 3 mil elementos que estão fora da polícia quase permanentemente, portanto, mas continua a ser... E que entram neste rácio. E que entram neste rácio, portanto, se formos ver... Acho que há falta de polícia. Neste modelo, agora o que eu acho é que deveria ser revisto o modelo de segurança interna. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que devia ser visto o modelo de segurança interna, ou seja, ver o que é que de facto, quantas polícias nós temos, até que ponto... Defende a fusão da GNR com o PSP? Eu não vejo mal nenhum. Agora, a única coisa... Não consigo perceber como é que temos uma polícia, uma polícia de segurança pública militarizada. É uma coisa incompreensível para mim. Agora, lá está, eu só defendo a fusão... Dá muito jeito ao Estado, mas... Sim, mas eu só defendo a fusão, mas não é uma fusão em que se militariza a polícia, é ao contrário. E, portanto, aí... criando, como chegou a criar outros países, a Polícia Nacional era, por exemplo, uma boa solução, que não é propriamente militar, é civil, depois eles continuam a ter a gendarmeria, etc., mas criando outro sistema, e depois rever que competências é que nós devemos ter ou não. Se devemos continuar a ter competências de fazer notificações de tribunal, se isso faz sentido, se não, se calhar um oficial de justiça ou outro tipo de funcionários não podiam fazer esse não é preciso serviço. Quer dizer, nós temos cerca de 800 elementos a fazerem única coisa, é a distribuírem notificações. Como temos muitos outros serviços que, se calhar, se fôssemos analisar as competências que se deveriam ser uma competência da polícia ou não, percebemos que se calhar aquilo não tem nada a ver com a polícia, quer dizer, se calhar podiam ser distribuídas a outros ministérios ou criar aumentar outros funcionários noutras instituições para poder fazer aquele trabalho. E eu acho que era preciso rever não só as competências das polícias, mas também o sistema de segurança interna. Como referi na introdução, houve um sindicato que partilhou recentemente fotografias de detidos ajoelhados e algemados. Não incomodou esta violação flagrante do Estado de Direito? A questão aqui, se a motivação, e foi isso que nós na altura dissemos, se a motivação fosse mesmo explorar aquilo que era a imagem daquelas pessoas, como se chegou a dizer... Bem, a legenda do sindicato dava a entender que era essa mesma vontade. Eu acho que foi infeliz um pouco, porque deu justamente esse atendimento. Mas quando eu falei com algumas pessoas, eles disseram-me, a ideia não era essa, a ideia era partilhar, dizer, já conseguimos apanhar. Mas as pessoas detidas continuam não perdem direito à imagem. Não, mas isso e esta é a coisa que, ou seja, é suposto, quando eu, enquanto cidadão, qualquer um de nós confia na polícia, que ela está à força da lei e não a violação da lei. Portanto, que os detidos, que podem ser culpados ou inocentes, podem ser terríveis, ou pode ser... Sim, isso temos os tribunais, não é? Claro. Que os detidos não vão ver, enquanto estão nas mãos da polícia, os seus direitos violados. E a minha pergunta, se quiser, uma pergunta mais sincera, é se sente à vontade para criticar estes atos. O que eu quero dizer é se não há um ambiente na PSP que reage mal à crítica perante a violação, por exemplo, evidente da lei. Não tem discussão. Aquelas pessoas têm direito à imagem, por piores que sejam, e não é isso que estamos aqui a julgar, até porque não somos juízes, portanto não temos que fazer esse julgamento, e que há, dentro das pessoas que podiam ser ouvidas dentro da PSP, uma dificuldade em fazer críticas claras a este tipo de comportamento. Sim, isso também acontece. É verdade que a tendência... Sente essa dificuldade? Sentimos essa dificuldade. Até nós sentimos essa dificuldade. Por vezes, nós próprios somos alvos, e neste caso, estou a falar de Aspa em concreto, somos alvos quando temos um discurso moderado ou chamamos a atenção para ter em conta determinadas posturas. Nós próprios somos criticados pelos colegas. É verdade, quem devia fazer esse discurso não eram os sindicatos. Não eram os sindicatos, exatamente. Eram os FIAs da PSP. Exatamente. Mas eu penso que essa questão em concreto foi precipitada e a ideia inicial não era propriamente fazer passar aquela mensagem que acabou por passar. Era, no fundo, dizer, bom, já conseguimos. A verdade é que depois deu aquilo. E é verdade que, quer dizer, no fundo aquilo foi mal visto por um conjunto de entidades que acabou por... E eu acho que pior foi a resposta, assim, não sei se foi o mesmo sindicato, em que faz um paralelismo entre um conjunto de pessoas que foram... Nem sequer são de cá, mas... E eu acho que... O pior é quando os sindicatos se começam a comportar, mas sobre esses sindicatos nós já lá vamos, porque acho que apesar de tudo não é justo. Eu tentarei fazer, não é por acaso que eu estou a entrevistar a si, não estou a entrevistar pessoas de outros sindicatos, porque eu acho que
Nem os sindicatos, nem os polícias, nem as pessoas do bairro da Jamaica, são todos iguais. Sim, exatamente. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Pensa que os agentes da PSP estão cientes que o Estado de Direito, já falou um bocadinho isso no princípio, do que é o Estado de Direito, ou há muitos que acreditam que cabe a eles aplicar a justiça? Porque isso é uma das coisas que é muito difícil às vezes discutir. Eu percebo que como polícia vivo coisas que eu não vivo. Tem uma proximidade com a criminalidade que eu não tenho. Poderá ter até por vezes uma sensação de impunidade, no sentido em que ele prende, Sim. mas ele não tem, ou seja, ele não tem que lidar quando prende com o que está na lei, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a necessidade de haver prova para um conjunto de coisas. Mas se está interiorizado nos agentes da PSP, a ideia de que não são eles que aplicam a lei. Ou seja, têm tanto direito a aplicar a lei como eu. Sim, exatamente, até porque nós, no fundo, a única coisa que nós temos que fazer, e isso é claro, é fazer aquilo que é atenção quando achamos que aquele suspeito cometeu um crime e apresentar ao juiz, e o juiz é que saberá o que há de fazer. É evidente que muitas vezes saímos lá com sentimento de injustiça, até porque chegou-me a acontecer quando, por exemplo, na altura da MAI, que eu, a partir de 2000, integrei o Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia, mas estive um ano e qualquer coisa na DAMAI e senti algumas vezes, cheguei a fazer detenções por tráfico de droga e sentir que aquela pessoa era um traficante e, apesar de eu ter ali a prova toda, achar que tinha a prova suficiente e o juiz por isso simplesmente considerar que era um consumidor que não era um traficante e sabia que utilizava inclusive adolescentes para traficar. A verdade é que eu sentia... Tem que aprender a viver com essa frustração, não é? E tive que aceitar e cheguei a levar mais do que uma vez o mesmo indivíduo detido a tribunal. Até que, por acaso, a segunda vez acabou por ficar mesmo em prisão preventiva. Mas é verdade que nós, depois de algum tempo, começamos a aceitar bem. Mas no início começamos... É falta de experiência, é falta de vivência daquilo que é a vida policial e sentimos essa frustração no princípio. É tudo mais difícil. Os primeiros 5 anos de polícia são os 5 anos mais difíceis para qualquer... Mas sente que existe hoje em dia, talvez por causa das redes sociais, não sei, digamos que esse sentimento de frustração começa a ganhar uma visibilidade maior. Sim, porque as pessoas acabam por colocar as suas frustrações nas redes sociais, a sua revolta e depois... parece que utilizam o Facebook como o seu psicólogo, ou seja, em que tudo aquilo que lhe vai na alma, os problemas que vivem, que é muitas vezes um problema de facto real, os problemas que vivem pessoalmente e que vivem com problemas pessoais e que vivem dentro da instituição, desabafam no Facebook. Isso acontece com alguma frequência e depois às vezes os comentários que lá fazem ultrapassam aquilo que são os mínimos até aceitáveis por vezes, mas eu acho que eles não têm muitas das vezes, há muitos colegas que não têm a noção da abrangência às vezes dos seus comentários e até da importância que aquele comentário pode ter, ou o impacto que pode ter, não só nos seus amigos diretos, mas naquilo que são os leitores e que são os utilizadores das redes sociais. Há uma sensação de insegurança, mas não é por acaso que os polícias andam fardados, não é? Como os juízes, não é por acaso que os juízes usam a beca, não é por acaso, ou seja, não é por acaso que todos os órgãos, este tipo de órgãos de poder da autoridade têm fardas, é para nós despessoalizarmos, ou seja, é para nós, quando olhamos para um polícia, não vermos uma pessoa que tem ali mudanças de humor, vemos uma instituição. Claro. Um dos problemas dos comentários no Facebook é que a instituição desaparece e nós começamos a ver os humores e sentimos-nos mais inseguros. Eu sinto-me mais inseguro quando vejo um polícia a fazer um comentário desnorteado, sinto-me inseguro no sentido que se ele já ficar assim no Facebook nem quero imaginar. Mas eu penso que é aqui que a hierarquia da PSP podia ter um papel diferente, não só, e não é só pela punição porque fizeste um comentário e vamos punir, mas muitas das vezes a frustração que é colocada no Facebook nem é problemas vividos entre aquilo que é o polícia e o cidadão, é problemas internos da instituição. Pessoas que têm problemas graves pessoais, seja sentimentais, seja financeiros, seja de outra ordem,
que por vezes solicitam à hierarquia alguma compreensão, às vezes até para deixarem mudar um elemento daquele serviço para o outro, deste comando para aquele, durante um período de tempo até de resolver aquele problema. Hoje a hierarquia é pouco sensível a isso. O que está escrito, o que não está escrito. Não olham para o profissional também como um ser humano. Muitas das vezes desvalorizam completamente. E nós temos chamado a atenção para isso, porque é aqui que muitas das vezes os problemas estão. E não estou a falar nos casos de suicídios e dos valores, estou a falar... Há muitos casos de suicídio na polícia. Há muito caso, ou seja... É uma profissão muito desgastante. É uma profissão muito desgastante, sim, e é muito difícil de fazer a gestão, que parece uma coisa fácil, mas não é tão simples como isso. Quando a pessoa tem um conjunto de problemas em casa e vai entrar de serviço e vai resolver ocorrências, é muito difícil de fazer esta gestão entre aquilo que é o meu problema pessoal e aqueles problemas que eu vou ter que resolver. É para isso que a formação existe, não é? Porque isso acontece com os médicos, sim, claro. Com os enfermeiros, mas é aqui... com todas as atividades de grande, com os professores, com todas as atividades de grande pressão. Sim, não é? Mas é aqui que eu acho que a hierarquia tem um papel fundamental, porque nós não precisamos de um comandante, até porque estamos a falar de um serviço em que o agente vai para a rua, é ele que inicia a resolução de uma ocorrência e que acaba. Se falhar, falhou ele, não falhou, não é a responsabilidade do chefe, nem é a responsabilidade... Não, ele começa o trabalho, acaba, apresenta ao juiz, se cometeu um erro, é ele que paga por ele. Precisamos de comandantes, de facto, para... bons comandantes para gerir dispositivos, intervenção, etc., mas, sobretudo, precisamos de uma hierarquia que seja sensível, que tenha que exigir quando tem que exigir, que seja determinada, mas também tenha a sensibilidade necessária para perceber que aquele elemento que era um bom profissional, de um momento para o outro, alterou a sua forma de estar, pediu-lhe para mudar de serviço e, por isso, simplesmente tem que ouvir e devia ouvir. E esta frustração e esta forma fria da hierarquia de gerir internamente... O que vimos, por exemplo, em relação ao bairro da Jamaica, exteriormente foi, por exemplo, um comandante distrital, depois de mandar abrir um inquérito, concluir ele próprio o inquérito, dizendo o que é que tinha acontecido. Portanto, pelo menos publicamente, a solidariedade dos comandos em relação às polícias até se excede, no sentido que se há um inquérito, um comandante não pode dizer o que é que aconteceu, sim, porque é o inquérito que vai dizer o que é que aconteceu. São questões pontuais, mas também são situações que, por vezes, aquilo que parece não é exatamente assim internamente. Nós vemos a polícia, nunca foi tão boa comunicadora. Nas redes sociais vemos uma polícia muito perto daquilo que são os problemas dos cidadãos, entrar quase num convívio, quase numa relação permanente nas várias áreas, mas depois tem uma frieza enorme para gerir aquilo que são os seus profissionais. Que tomáramos nós que a polícia, muitas das vezes, a atitude que tem com determinados cidadãos ou determinadas situações, tivesse essa sensibilidade com os seus próprios profissionais. E nós não vemos isso. Tudo isto que temos estado a falar e sobre algumas destas situações foi facilitado pela existência de 16 sindicatos na PSP. Como é que é possível haver 16 sindicatos na PSP? Como é que aconteceu? É que não estamos a falar, não é como alguns setores onde há muitos sindicatos que se cruzam com aquele setor. Isso acontece numa empresa onde há um sindicato de uma coisa e o sindicato de outra. Não, estes são sindicatos que se dedicam todos à mesma coisa. São todos sindicatos de agentes ou de oficiais da PSP. Como é que aconteceu haver 16 sindicatos na PSP? Bom, é verdade que... Vocês continuam a ser o maior, não é? Sim. Vocês têm, segundo me disse antes de começar, têm tantos associados como todos os outros juntos. Sim. Mas como é que aconteceram... uma coisa é pluralismo sindical. 16 sindicatos na PSP já ultrapassa o pluralismo sindical. Sim, até porque se for ver as posições sindical, se for ver as posições de alguns sindicatos, há muitos que não têm posição nenhuma, mas aqueles que têm não divergem muito daquilo que são as posições da ASP ou de outros sindicatos. Quer dizer, no fundo, falamos todos praticamente, temos todos os mesmos problemas. Então porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, isso é a análise que nós fazemos e que já não vem só de... Nós temos a liberdade sindical desde 2002 e temos a liberdade associativa desde 90-91. E a verdade é que, a partir do momento em que foram legalizadas as associações socioprofissionais na polícia, houve uma tentativa, e aqui não só de alguns partidos políticos e até da própria hierarquia, em tentar contrariar aquilo que era e dividir aquilo que era o movimento da ASP. Era um movimento de facto forte que estava a crescer bastante e era preciso dividir.
E houve sindicatos que os seus estatutos foram criados em alguns gabinetes da Direção Nacional, na altura, com os comandantes. Tanto é que a primeira vez que é constituído o segundo sindicato há uma lista que perde as eleições na ASP e cria um novo sindicato. E isto foi motivado por um grupo de superiores hierárquicos porque tinham mas isso pode acontecer em muitos setores. Não conheço nenhum que tenha em associações sindicais. Sim, há uma coisa particular aqui que leva a soma de tantos sindicatos. Eu acho que houve aqui, de facto, esta foi a principal razão. Depois, por fim, e já com a liberdade sindical, o que veio a acontecer é que as pessoas começaram a perceber que nós não temos nenhum profissional da polícia a tempo inteiro. Nós temos 4 dias, o dirigente tem 4 dias por mês para a atividade sindical. Tanto o Presidente como todos os outros dirigentes têm 4 dias e um delegado tem 12 horas. A verdade é que alguns profissionais, aproveitando a lei sindical, que muito custou a conquistar, perceberam que, mesmo não fazendo atividade sindical, podiam ir usufruir dos 4 dias que têm direito para a atividade sindical. Mas repare, isto podia ter sido contrariado logo, tanto pela hierarquia como pelos vários governos. E a verdade é que isto nunca foi contrariado. Podia, por exemplo, criando limites de representatividade para dar... Isso na lei, eu estou a falar... Eu já ouvi dizer que há sindicatos que têm quase tantos associados como dirigentes. Sim, foi criado um sindicato há cerca de... Eu disse que são 16, está a ser criado o 17º agora. Está a ser criado o 17º. Há cerca de um ano, nem tanto, houve um sindicato que foi criado e de um momento para o outro começou a convidar pessoas para serem dirigentes, para terem direito a 4 dias. E a forma de convidar os polícias a aderirem àquela estrutura era: queres vir para este sindicato? As pessoas diziam: pá, não, já estou naquele ou no outro. Mas podes vir para aqui e damos-te 4 dias. Ficas dirigente e tens 4 dias para a tua utilização por mês. É evidente que isto começou a ser uma situação que, no meu entender, não deveria ser necessário resolver com a lei, porque isto nem devia existir. Porque se nós conhecermos as dificuldades que os nossos antecessores... É que isso fragiliza imenso o sindicalismo, não é? Fragiliza, e eu acho, além de fragilizar, acho que põe em causa tudo aquilo que foi o esforço e a conquista dos profissionais da polícia, que sofreram muito para ter a liberdade sindical, para dizer: bom, temos aqui uma estrutura que os pode defender, pode falar e pode ter voz. E estas pessoas não têm, estes colegas que formam estes sindicatos satélites. Há sindicatos com 20 e poucos associados, com 100 e poucos, há muitos. Mas a lei permite que um sindicato com 20 e tal ou com 100 e tal, os dirigentes tenham tempo de... Permite, porque eu acho que o legislador... Um sindicato com 20 e tal pessoas não é um sindicato. Bem, a não ser que seja um sindicato de uma empresa que tenha 30 trabalhadores ou 40. Mas... Eu acho que o próprio legislador, na altura, não lhe passava pela cabeça que isto acontecesse e, portanto, não foram fechadas portas. E a verdade é que qualquer grupo... Mas diz que não tem que ser na lei, não é? Sim, a alteração hoje em dia que se tem que fazer é na lei. É na lei sindical. Não, o que eu acho é que não deveria ser necessário, ou seja, a consciência sindical, a consciência dos colegas não deveria ser necessário para... Vocês, melhor do que ninguém, sabem que há sempre quem aproveita a lei para... Pois, mas neste caso... Para o seu interesse, não é? Mas neste caso acabamos por perder todos. Mesmo esses que acham que ganham 4 dias estão a prejudicar imenso aquilo que é o resultado final da nossa ação. Há alguns sindicatos estranhos que têm causado bastante preocupação, até pelo seu comportamento público. Como sabe, pelo menos tem vindo nos jornais, claro que isto nunca se pode confirmar, os serviços de informação estão a investigar a infiltração de forças de extrema-direita na PSP. Não estamos a falar de agentes que são de extrema-direita, isso é normal, há pessoas de extrema-direita, de extrema-esquerda, de centro e de esquerda e de direita de todo o lado. Estamos a falar da utilização da PSP para uma agenda de ódio. É uma coisa um pouco diferente. Se sente isso, ou acha que é alarmismo? 2, isso preocupa. É um pouco das duas coisas. É verdade que houve informação, há cerca de uns 4, 5 anos atrás, de que havia alguns grupos que estavam a recrutar profissionais na polícia para esses movimentos, que eventualmente tinham aí... Isso não é novo em Portugal, não acontece só em Portugal. Sim. Não. As polícias, por lidar com um determinado tipo de realidade,
são geralmente fáceis de... Sim, é um sítio mais fácil de conquistar pessoas de extrema-direita. E houve de facto essa informação que passou e que inclusive os serviços de informações e segurança estariam atentos a essa situação. Eu não sei se o resultado no fundo dessa recolha de informação ou dessa tentativa de identificação dos grupos ou eventualmente dos polícias que têm essa tendência ou que são fáceis no fundo de ir para esse caminho. Mas há um ligado à extrema-direita, por exemplo? Que eu conheça formalmente não. Agora, formalmente, claro. Que eu sei que determinadas declarações e posições de alguns sindicatos que roçam muito aquilo que são as posições de alguns movimentos que são, de facto, que incentivam o ódio, isso é verdade. Ou seja, aquilo que nós temos... Isso é muitíssimo preocupante. É muitíssimo preocupante porque, como a ASP tem um discurso moderado e tem uma posição mais moderada, é aquela que mais vezes até é criticada internamente, porque... Portanto, sentem a pressão. Ou seja, não têm medo de ser levados na maré. Fazemos tudo todos os dias para tentar falar para dentro e falar para fora. E acho que também temos aqui um papel importante e justamente não nos podemos deixar levar, porque se nós nos deixarmos levar, então já estamos a ser mesmo empurrados e a nossa ideia é tentar contrariar essa lógica. E por isso é que nós mantemos aquilo que é a nossa atitude, mesmo no âmbito daquilo que são a decisão ou a realização de protestos, tentamos que as coisas sejam, não se perca a razão e se mantenham dentro daquilo que é o princípio da atividade sindical e daquilo que é o protesto, a reivindicação, etc. Mas sei que está a ser muito difícil, porque eu acho que também há uma falta de cultura sindical na polícia, sobretudo deste pessoal mais novo, porque confundem aquilo que são movimentos terroristas, por vezes, entre aspas, com aquilo que é a atividade sindical. Não chocou, por exemplo, falando disso, a mim chocou ver a polícia a galgar as escadarias do Parlamento, que normalmente é ela a impedir que os outros... Eu que já tive manifestações em frente a São Bento, a polícia nunca me deixou subir as escadarias e eu percebo que não deixo. Eu também nunca tentei, mas não acha que é um pouco... Para, por exemplo, quem costuma ir manifestar-se, de ver a polícia a fazer aquilo que impede os outros de fazer, não cria uma ideia totalmente estranha e não faz com algumas pessoas dizem que se calhar é melhor os polícias não terem sindicato? É evidente que lá está, ou seja... Não é a minha opinião, evidentemente. Sim, sou defensor do sindicalismo policial. Tudo é aproveitado, por isso é que nós temos muita dificuldade, porque tudo é aproveitado para tentar justamente acabar com aquilo que foi uma grande conquista, que foi a liberdade sindical. E é verdade que nessa altura nós ficámos muito preocupados quando se dá aquela subida na escadaria. Mas a verdade também é que quando eu chamei a atenção dos colegas e eles pararam, havia sempre um ou outro que queria ultrapassar essa parte, mas pararam e porque perceberam, também foi importante. Eu acho que o dispositivo da polícia que estava lá em serviço reagiu muito bem, porque se se tivesse bloqueado, teríamos tido um problema muito perto daquilo que foi os secos e molhados, mas também não se pode criar, eu percebo o que é que está a dizer, mas também não se pode criar a ideia de que a polícia, quando se manifesta, andámos todos, pelo menos eu, a bater porque os polícias fossem cidadãos com os mesmos direitos que os outros. Não pode instalar-se a ideia que os polícias são cidadãos com mais direitos do que os outros. E por isso, se formos ver depois as manifestações de polícias seguintes, já viu que a polícia fez exatamente, teve o comportamento exatamente que teria com outras instituições. Tanto é que houve até polícias que puseram em causa, quando foi na manifestação seguinte, pelo facto de ver gradeamentos aparafusados ao chão, e os polícias ficaram um bocado, ou seja, houve alguns que a criticaram porque achavam que não era necessário aquilo, porque eram polícias, etc. Mas a verdade é que a própria polícia decidiu não. São manifestantes, desde o momento que são manifestantes, temos que agir como se estivéssemos a agir com outra classe profissional qualquer. Ficou ofendido com a expressão de Mamadou Ba? É assim, é evidente que numa primeira fase, fiquei ofendido por ter sido naquele momento e por ter percebido que, ou seja, percebi aquilo como um insulto, claramente, que em nada ia contribuir para tentar reduzir aquele ênfase que estava a ser dado àquela ocorrência. Eu percebo que o Mamadou Ba tem um papel importante na associação SOS Racismo, percebo perfeitamente que ele tem muitas das vezes que espevitar as coisas para tentar falar do assunto,
mas considerei que naquele momento, naquela circunstância, aquela frase acabou por não contribuir para falar do assunto em concreto, mas para, no fundo, dar relevo àquilo que é um insulto, e eu acho que ele próprio perdeu com isso, não digo o Mamadouba, o assunto em concreto que ele queria evitar, a questão do racismo, acho que acabou por ficar... Acha que a polícia é racista? Não acho que a polícia seja racista. Não quer dizer que não haja... que não haja polícias que tenham essa, no fundo, achem que é esse o caminho. Então vou pôr a pergunta do outro lado, porque evidentemente a polícia não é racista, mas acha que um polícia que veja um negro na rua mais facilmente o manda parar, a conduzir um carro, mais facilmente o manda parar do que o branco? Não, por acaso, agora em tom de brincadeira, havia um colega meu o outro dia que estava a dizer que ele só mandava parar mulheres, porque achava que eram muito mais afáveis e que davam muito mais facilmente a carta de condução, etc. Não, o que eu acho é que, se perguntar a alguém que trabalhe só com a população negra, no caso da Meia, nós era angolanos, cabo-verdianos, etc., se a população é de etnia cigana, ou se é de outra... se é negro ou outra coisa qualquer, o que acabamos por perceber é que, naturalmente, a criminalidade que houver naquelas zonas também tem a ver com a população daquelas zonas. Se perguntar a um polícia do Porto se ele tem dificuldades em trabalhar ou de ir à Jamaica ou de outro bairro qualquer, não tem problema nenhum, porque para ele o problema são os cidadãos de etnia cigana. Porquê? Porque são com esses que mais vezes intervêm e que mais, supostamente, problemas lhe trazem. Eu falei dos negros, mas na realidade deveria ter falado dos ciganos, porque a questão com os ciganos é bastante mais complexa. A polícia tem mais dificuldade em trabalhar com pessoas de etnia cigana do que, por exemplo, com pessoas de outras etnias? Tem mais dificuldade. E tem mais dificuldade por várias razões, porque isto também se está a instalar um pouco na PSP, e não é só é uma população, é um grupo mais difícil, que temos mais dificuldade em trabalhar por diversas razões. Primeiro, é muito difícil conseguirmos a identificação, seja de quem fosse, se tivermos que resolver uma ocorrência. Segundo, há ali quase um corporativo, não é um corporativismo, é uma ideia de grupo que condiciona qualquer intervenção da polícia, seja em que situação for. Ou seja, se um cigano tiver um problema com a polícia tem um problema com todos os ciganos. Não é propriamente, enquanto que, por exemplo, via no bairro da Damaia, havia alguns que até criticavam, se iam criticando esta família ou a outra, o primo. No caso da etnia cigana é um pouco diferente. E depois também há de facto uma maior, quando há um problema de contacto, ou seja, quando é possível resolver uma ocorrência, uma rixa, etc., o pessoal da etnia cigana é mais fria naquilo que é o seu comportamento. Ou seja, não é por nada que muitas das vezes vemos elementos da etnia cigana, só porque a polícia interviu, pegar em caçadeiras e pegar nessa coisa toda, e depois temos que ir lá ao dia a seguir buscar as caçadeiras. Ou seja, há uma organização diferente, há uma facilidade enorme em passar as fronteiras, que hoje também são livres, é muito mais fácil, é mais fácil de controlar. Enquanto que, no caso de um bairro, há pessoas, a maior parte das pessoas até se calhar tem emprego, sabemos que aquela pessoa mora ali naquela casa, sabemos que o filho é fulano ou é aquela pessoa. É diferente, é mais fácil identificarmos as pessoas e é muito mais fácil percebermos qual é o contexto e se calhar de nos organizar para intervir com estas dificuldades todas, mas é mais eu ouvi uma pergunta que me apetecia fazer, mas se calhar não consegue responder. Se há algum polícia da etnia cigana? Temos polícia da etnia cigana? Sim. E negros também, muitos. Negros sim. Mas temos por acaso não é esse que eu conheço por acaso, o pai é cigano, a mãe não é, mas o pai é cigano, sim. O que aconteceu na esquadra de Alfragido é uma exceção? A intervenção da polícia
Sabe do que é que eu estou a falar? Sim, quando falo sim, da sim. história do Adolfo Freire? Sim. É um caso que foi julgado, portanto, Sim. aqui não estamos a falar de suposições, de inquéritos abertos, estamos a falar de um caso que foi julgado. Aquela parte da intervenção na Cova da Moura não é muito diferente daquilo que se fazia há muitos anos. Vamos voltar à mesma situação, é a questão do conflito, ou seja, quando a polícia entra já vai preparada com coletes de proteção balística, não sei quantos, portanto, e isto muitas das vezes não é bem visto por aquela população, portanto, é o dia-a-dia. Aquela questão que os polícias são acusados de agressão das pessoas que foram lá... Foram acusados, alguns foram condenados. Portanto, vamos assumir que aconteceu, não é? Sim, o que eu quero dizer é que há alguns que foram condenados por isso, mas a grande maioria não foi. E é aqui que eu acho que é preciso ter mais cuidado, é que o próprio processo... A questão, então eu vou pôr a coisa assim, ok, o processo é o processo, umas pessoas foram condenadas, outras não foram, mas depois há o comportamento da polícia enquanto instituição, enquanto não houve julgamento. E a posição foi de negar até o fim. Ou seja, a polícia pôs-se do lado dos criminosos. Foram condenados, portanto são criminosos. E são criminosos de crimes graves. Os que foram condenados não são de crimes menores, não são questões disciplinares, são crimes graves. E a polícia pôs-se automaticamente do lado do criminoso só porque o criminoso vestiu uma farda. E por isso é que eu pergunto se é uma exceção, porque eu não faço perguntas da mesma maneira, não faço sobre os negros, se um negro comete um crime, se um cigano comete um crime, se um branco comete um crime. Não faço, uma generalização também não faço para a polícia, mas aqui a instituição policial tomou uma posição. Eu acho que a instituição tomou posição até uma determinada altura, porque, e por isso é que eu falei no processo, porque havia polícias acusados no processo que nem sequer estavam na esquadra, que uns estavam de folga, outros estavam não sei onde. Mas é verdade que teve um impacto bastante negativo naquilo que é a instituição. A própria polícia percebe que aquela situação, e por isso é que eu acho que é excepcional, é excepcional porquê? Porque a própria polícia hoje tem aquela situação como referência de um conjunto de situações que é preciso rever. E, portanto... Mas deu alguns passos interessantes para isso, ou seja... Eu acho que seria de esperar, tendo em conta a gravidade daquele caso, mesmo sendo excepcional, que aquilo obrigasse a uma reflexão, não só da polícia, do país, do Estado, para perceber como é que é possível. Eu, por acaso, faço aqui uma declaração de interesses. Eu conheço algumas das pessoas, não do lado da polícia, mas do lado do bairro da Cova da Moura, que são ativistas, são dirigentes associativos, e perceber que uma pessoa pode entrar numa esquadra e aquilo acontecer é uma coisa muito preocupante para qualquer cidadão. Sim. E que aquilo pode acontecer com os contornos que aconteceu. Não é? Apesar dos polícias continuarem a negar que aquilo se passou mesmo assim, mas independentemente de tudo... Eu aí acredito na justiça. Ou então fico aqui com o sim, problema. Claro, independentemente de tudo, é uma situação que merece, como é evidente a reflexão. Aquilo que a informação que eu tenho é que de facto a polícia na altura preocupou-se bastante com aquele caso, por exemplo, muito mais do que este caso da questão da Jamaica, porque teve um caso de uma gravidade completamente diferente. Os contornos são diferentes, a forma... Quando acontece dentro de uma esquadra não se pode dizer estávamos sobre ataques. Sim, uma esquadra estamos num lugar seguro para a polícia. Onde a polícia tem que ter um comportamento ainda mais exemplar, é quando está no seu próprio território, onde não corre qualquer risco. Não é? Mas eu penso que, da forma como as coisas evoluíram, penso que a questão hoje dificilmente aconteceria, não só naquela esquadra como na outra qualquer. Mas aquilo denuncia também um sentimento de racismo, ou seja, porque não é só a questão da violência, é uma violência com um discurso associado a um discurso de ódio racial. Sinceramente, eu percebo que houve ali um conjunto de situações que ultrapassaram aquilo que nós entendemos que seja o normal ou o razoável dentro daquilo que é o comportamento não só da polícia, dos polícias. Mas eu sou polícia há cerca de 20 anos e estive num bairro praticamente mais de um ano, e estou no corpo de intervenção há muito tempo. Eu nunca percebi, sinceramente, que naqueles colegas que trabalham comigo, que a sua intervenção ou a forma como interviram teve a ver com
o A, ou por ser o B, ou por ser cigano. O racismo pode não ser uma coisa explícita, geralmente ele surge em momentos de maior, na maior parte, tirando os racistas, as pessoas que são politicamente racistas, portanto têm um discurso politicamente estruturado sobre o assunto, as outras só demonstram o seu racismo em momentos de conflito. Sim, mas eu vejo sempre uma vontade enorme de resolver o problema, ou às vezes não quer dizer que não haja, que eu não tivesse já visto excessos que já vi, mas foi tendo em conta sempre a forma como aquela pessoa se estava a confortar e por vezes a violência. Mas a verdade é que, estava... agora tirando o racismo daqui, nós somos um dos países mais seguros do mundo. Acho que é o quinto, sim, não é? Sim. O quinto país mais seguro do mundo. E aparecemos todos os anos nos relatórios da Amnistia Internacional sobre violência policial. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Pois. Ou seja, porque eu não compreendo, nem tenho que compreender, mas num país com uma enorme criminalidade é pelo menos expectável que haja maior violência policial. As duas coisas estão ligadas e às vezes até têm a mesma origem. Não é normal que um país que é o quinto país mais seguro do mundo apareça nos relatórios da Amnistia Internacional a falar de violência policial todos os anos. Se for ver as ocorrências, o número de ocorrências de maior complexidade aumentaram extraordinariamente nos últimos anos. Se for ver, hoje já não conseguimos ter um jogo de futebol em que não haja violência naturalmente. Tanto é que, ainda outro dia, no jogo Sporting-Benfica, mas podia, qualquer jogo, há 20 anos atrás, nunca se via a Unidade Especial de Polícia com tanto, ou seja, quase com todo o efetivo que tem a fazer policiamento a um jogo. Acho que a sociedade é mais violenta hoje? Não, eu acho é que há situações, não estou a falar, eu acho que hoje em dia o crime mais simples, há menor crime, aquele crime do dia-a-dia, de circunstância, etc. Eu acho que isso diminuiu. Agora, é verdade que quem hoje pratica crimes pensa aquilo que vai fazer, pensa-se como vai fazer o assalto, em que medida, se calhar equipa-se, tem um grupo. Eu acho que isso aumentou bastante e nós sentimos isso. Mas ao nível do futebol, por exemplo, para já hoje temos muitos mais eventos e se for ver a intervenção da polícia, onde normalmente há queixas da intervenção da polícia e até de queixas de excesso de força, é ou em jogos de futebol ou em eventos com uma massa bastante importante de pessoas. Coisa que não acontecia, triplicar ou quadriplicar o número de ocorrências deste tipo, porque aumentaram também o número de acontecimentos e no futebol é uma coisa que nós internamente até chamamos o nosso terrorismo caseiro, porque efetivamente todos os jogos de futebol é uma coisa incrível, e não só em Lisboa, é no Porto, é em Guimarães, e a polícia, nós temos sempre a Unidade Especial de Polícia lá, e é natural. Parece que vai sair nova legislação sobre questões que têm a ver com segurança no futebol. E eu acho bem, porque nós estamos também de alguma forma a dizer, ou seja, a própria polícia ao utilizar este dispositivo com a Unidade Especial de Polícia, etc., estamos praticamente... Sim, já é um convite quase. Estamos a legitimar também aquele tipo de... É verdade que a presença excessiva de polícia e com um determinado tipo de aparato cria um clima, próprio mais agressivo, porque as pessoas não sentem que estão num acontecimento normal. Quer dizer, se for um espetáculo, à ópera e vir polícia por todo lado, claro, achar que vai acontecer qualquer coisa. Por acaso, no Porto, há um turista que me pergunta, quando estávamos por acaso a preparar um jogo e estávamos 2 horas antes do jogo já com aquele aparato todo, os turistas pensavam primeiro que havia alguma entidade eventualmente importante que iria ali, ou que haveria ali um problema, uma suspeita de terrorismo, uma coisa do género. Quer dizer, nós temos que explicar que era um jogo de futebol. Quer dizer, achavam aquilo completamente absurdo. Quer dizer, e eu acho que isto tem que ser revisto obrigatoriamente. Para terminar, 30 anos depois dos Secos e Molhados, foi a 21 de abril de 1989, como disse na introdução, estive lá, nem como seco, nem como molhado, estive lá como não era jovem, era quase uma criança jornalista, porque tinha 19 anos, 18.
30 anos depois, acha que o nascimento dos sindicatos, mas especificamente da ASP, mudou a polícia? Eu acho que sim, sem dúvida alguma. Eu acho que nós tínhamos uma polícia, e em 89, todos se lembrarão, tínhamos uma polícia muito fechada, muito virada para dentro. As pessoas estavam mais preocupadas em andar bem aprumadas, etc., do que propriamente desenvolver um papel importante junto do cidadão, ou resolver com qualidade as ocorrências, e eu acho que aí mudou. Mais tarde, já no século XXI, teve um papel importante porque obrigou a própria instituição PSP a criar o seu gabinete de relações públicas, porque como era uma instituição fechada, e estamos a falar no início do século XXI, ainda continuava uma instituição fechada, apesar que já as coisas mudaram, porque os polícias já tinham mais liberdades, as pessoas já tinham conhecimento de alguns problemas da polícia, mas continuava ao nível da hierarquia a manter tudo reservado, tudo. E passámos os sindicatos passaram, a ASP em concreto, passou muitas das vezes a ser obrigada a falar de temas que roçavam ou que andavam ali entre o socioprofissional e o institucional. E a polícia percebeu que, temos que ter alguém que fale pela instituição para que os sindicatos só falarem... Tornou-se mais civil a PSP? Tornou-se mais civil, mas há uma questão que eu gostaria também de dizer, é que nós pensámos sempre que quando aqueles oficiais de polícia que chegaram a diretores que eram ex-militares ou que eram militares de carreira e que depois acabaram por ficar na polícia, que quando eles saíssem, esta nova juventude do Instituto Superior de Ciências Policiais de Segurança Interna já eram formados dentro da polícia para serem polícia exclusivamente, e chegaram aos cargos máximos e achámos que teriam uma abertura muito maior, que perceberiam melhor os direitos dos polícias, etc., e percebemos que afinal não. Acho que ao nível da hierarquia ainda não conseguem lidar muito bem com aquilo que é a atividade sindical direta, ou seja, não conseguem muito olhar bem para o delegado sindical, não conseguem perceber que ele está a lutar pelos direitos dos polícias, não está por isso simplesmente a pôr em causa nada, não está a fazer aquilo que, ou algum terrorismo interno. Eu acho que, apesar destes polícias serem já polícias formados no Instituto da Polícia, ainda não conseguiram perceber que é possível ter sindicatos e a polícia continuar a funcionar normalmente. Isto, de facto, tem sido um problema e, portanto, houve aqui, de facto, acho que teve aqui um papel importante, não há dúvida nenhuma. Se perguntarmos a grande parte dos profissionais que passaram a reunir com entidades, etc., inclusive com os grupos parlamentares, com os partidos políticos, coisa que não acontecia, passou a haver, de facto, uma ideia completamente diferente daquilo que era o serviço de polícia, passaram a perceber porque é que a polícia agia assim. Hoje a polícia, quer se queira, quer não, é uma polícia diferente do passado, apesar que é preciso corrigir sempre algumas situações, mas é muito diferente, as pessoas têm habilitações literais diferentes, é preciso reforçar a formação base, no meu entender, mas mesmo assim melhorou bastante. Os polícias têm uma ideia muito maior sobre aquilo que é o seu papel em termos de conhecimentos, aquilo que é a matéria policial, ou seja, é fácil, até porque muitos dos polícias já têm habilitações literárias superiores, têm habilitações académicas, é fácil perceber que aquela pessoa domina bem o Código Penal, o processo penal, que domina bem aquilo que é o serviço policial, que se calhar coisa que antigamente era mais difícil, e hoje qualquer profissional sabe e consegue discutir com ele aquilo que é no âmbito do serviço policial, aquilo que é o Código Penal, o processo penal, o serviço policial urbano, tudo isso. Depois perdeu-se foi aquilo que era, se calhar, aquela formação da experiência antiga de polícias que vinham para a polícia já vividos, como se dizia antigamente, e eu acho que essa formação falta saber exatamente o que é que não é só importante ter um polícia que domine o serviço policial, é importante que ele saiba exatamente o que está a fazer, como está a fazer e a importância que o papel que ele tem na sociedade. Muito obrigado, Paulo Rodrigues, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.